Bom, nesse primeiro vídeo a gente vai tentar explicar aí alguns comandos básicos do GeoGebra. E para isso, para deixar mais fluido o negócio, a gente também vai fazer aqui um quadrilátero articulado, colocar uma representação de área de interesse ali na barra acopladora e dar o gráfico da qualidade de transmissão desse mecanismo. Então, à medida que a gente for construindo esses elementos aqui, eu vou explicando um pouquinho sobre os comandos do GeoGebra e como colocar eles de uma forma que seja mais interessante para o escopo da disciplina. Muito bem. Vim aqui numa nova janela do GeoGebra, é assim que ele é apresentado para a gente, né? Nessa versão 5, que a versão 6 que o site oficial do GeoGebra está disponibilizando é horrível, não recomendo que vocês utilizem. Aqui em questão de interface a gente vê uma janela de álgebra, onde qualquer elemento que a gente plotar aqui, a gente vai ver ele de forma algébrica, no plano cartesiano, e as coordenadas ali, a descrição algébrica dele, seja coordenadas de um ponto ou coeficiente de uma reta. Então tá, vou apagar isso aqui. Então, nesse primeiro momento, acho que a gente pode aproveitar para configurar um pouco a interface do programa. Eu costumo sempre não trabalhar com exibição de malha, porque o volume de objetos que a gente plota para fazer síntese de 3, 4 posições é muito grande, então fica complicado você trabalhar com muitos objetos. Tanto que um dos motivos da escolha do programa GeoGebra para a gente trabalhar com isso é a opção de você poder simplesmente escolher ocultar ou exibir um objeto. Isso para a gente é bem interessante, né? E também pelo fato de você poder simular movimento em trajetória definida de objetos aqui nesse programa, porque o GeoGebra ele faz a ponte entre a álgebra e a geometria. Então, para o escopo da disciplina, isso é interessante. Vou apagar aqui. Voltando lá então, a forma como que é apresentado, a gente já retira essa malha. Vamos configurar aqui de uma forma que seja um pouco interessante para a gente. Aqui já com o botão direito, você pode vir aqui em janela de visualização e vai ter algumas definições. Eu não mexo nisso aqui, mas se você quiser, tem a opção aí de que tipo de graduação que tu vai usar no teu eixo X, que rótulo, que unidade, grau, pi. Isso aqui até pode ser útil depois lá para a área para fazer o gráfico da qualidade de transmissão. Eixo Y, malha, o que interessa mesmo é aqui, preferências padrões. Então, tem alguns números, tem alguns softwares que o tamanho do ponto ele vem meio exagerado, vem lá para os 5, isso acaba causando uma poluição que não é interessante. Então, algo aí próximo de 3 é bom, 1,5, 3 já dá para ter uma boa visualização desses números. Aqui então eu vou deixar todos os tamanhos de ponta em 3, seja ele em um caminho, seja um ponto dependente ou um ponto livre. Eu vou deixar tudo aqui como tamanho 3. Eu vou vir aqui em opções, gravar configurações. Então pelo menos isso já não vai mais me incomodar. Mas percebam que aqui nessa descrição de ponto livre dependente em um caminho, tem algo interessante aqui no GeoGebra que ele dá pela cor do ponto. Eu vou clicar aqui, um ponto livre, um ponto em um caminho e um ponto totalmente fixo. Percebam que o ponto livre ele tem uma coloração azul escuro, significa que ele está livre. O ponto em um caminho ele tem uma coloração um pouco mais clara, um azul mais claro, e ele está definido em cima de uma reta, uma circunferência. E o ponto totalmente definido ele fica preto. Isso é interessante para a gente porque muitas vezes a gente quer definir um ponto em algum caminho, em alguma reta, circunferência. E pode acontecer que você clica em uma região perto e vê que o teu ponto saiu com a coloração azul. Então aí você já tem um recurso, um feedback instantâneo de que você fez alguma coisa errada. Então acaba sendo, guarda essa informação que ela é útil aí para a nossa síntese. Ok. Então, como estava mostrando aqui,
eu posso simular o movimento, né? De ter essa matemática dinâmica, de ver elementos algébricos e geométricos, todos interligados e de forma dinâmica sendo alterados. E aqui nesse programinha a gente vê que tem duas janelas de visualização. Eu vou voltar aqui para o que a gente está fazendo e apresentar então aqui em exibir. A gente tem as definições, né, de janela de álgebra, uma planilha, a gente não vai usar, janela CAS também, janela de visualização e janela de visualização 2. Então você fica com dois planos cartesianos para poder fazer aqui a representação do teu mecanismo 4 barras e poder fazer aqui também um gráfico ao lado da qualidade de transmissão. Aqui eu, sem querer, acabei expandindo a janela de álgebra. Então eu vou voltar para a janela de visualização 1 e deixar a janela de álgebra aqui também. Ok. Uma outra coisa que é interessante para a gente é que vocês podem ver que quando eu vou colocando objetos, ele vai nomeando eles em ordem alfabética, né? Ele dá nome para as retas. Ele exibe, né, o nome da reta F, dos pontos. E normalmente quando a gente faz síntese, a gente precisa definir qual é o nome daquele objeto, daquele ponto. Então aí é o trabalho de... Tem alguns pontos que você não precisa, você simplesmente deixa ele lá oculto, e alguns a gente tem que renomear. Mas desses pontos que a gente não precisava renomear, ele fica ali nomeado, você já fica usando a ordem alfabética e fica poluindo visualmente isso. Então é chato. Eu recomendo que o que se faça seja você vir aqui em opções, rotular, menos para os objetos novos e grava essa configuração. Então toda vez que você ficar colocando objetos, eles vão vir sem o nome. Aí se você precisar colocar nome, você mesmo vai lá e dá um input. Perfeito. Então, sobre os comandos aqui do GeoGebra, feita essa configuração, eles são muito intuitivos e o próprio ícone te ensina como usar eles, né? Então, tem uma descrição do comando, se você deixar o mouse em cima, ele vai te dizer ali o que cada comando faz. E o ícone dele meio que te dá a letra do que fazer, né? Ponto é um objeto, interseção entre dois objetos, você vê ali que tem uma reta, uma circunferência, ponto médio, reta, segmento. A gente usa bastante isso aqui, reta perpendicular, mediatriz. E lugar geométrico, que depois eu vou mostrar isso aqui na hora de determinar essa curva aqui, da qualidade de transmissão. Uma ferramenta útil, também lá na síntese de 4 posições, para determinar as curvas de pontos de círculo e centro. Ok, retas, polígono rígido, essa outra ferramenta a gente vai utilizar ela para poder fazer essa simulação aqui de uma área de interesse sobre uma barra acopladora se movendo também. E aí vem ali, né, círculos, dados centro de seus pontos, círculos, dados centro e raio, que é um recurso que a gente vai usar bastante também para poder criar a simulação de movimento de uma barra fixa em trajetória definida. Elipse, isso aqui a gente praticamente não usa nenhum desses comandos. Ângulo, para você medir ângulo com amplitude fixa para você impor algum ângulo. Rotação, a reflexão de ponto em torno de reta é bastante usado, principalmente lá na determinação de polos imagens e pontos cardinais. Controle deslizante, caixa para exibir e esconder objetos, para trabalhar também na questão da poluição visual e do alto volume de informações. Ok, essa é uma descrição breve. Então a gente vai começar a construir aqui o nosso quadrilátero articulado e vai utilizando essas ferramentas, e se for preciso fazer mais algum comentário, a gente vai fazendo. Ok, então eu vou pegar um ponto e vou definir ele na origem. Então, quando eu estou com a ferramenta ponto selecionada e passo aqui pelo eixo X, ele me diz eixo X, eixo Y. Ele vai definir nessas duas retas. Então perceba que o ponto ficou travado. Ok. Vou pegar aqui círculo dado centro em um dos seus pontos.
para definir a trajetória por onde a minha barra de entrada vai atuar. Então perceba que esse ponto está livre e esse ponto aqui está travado em cima dessa circunferência. Vou representar a minha barra de entrada por esse segmento daquele ponto até esse centro. E aí eu vou poder movimentar a minha barra de entrada. Ok. Vou colocar aqui arbitrariamente uma outra circunferência com outro determinado raio que represente a região por onde vai atuar a barra de saída. Novamente aqui só para a gente chegar onde quer, eu vou representar uma barra de saída aqui. Ok. Então a minha intenção é ligar essa barra de entrada, a minha barra de saída, transmitindo o movimento, né? Então parece muito intuitivo você ir lá selecionar um segmento e fazer isso aqui. E pensar que movimentando esse ponto eu vou acabar movimentando aquele, mas na verdade não é isso que acontece. Perceba que o que se deforma é o segmento. Então como que a gente contorna esse problema? A gente contorna esse problema definindo a trajetória da barra fixa, usando um raio de uma circunferência como o tamanho da barra fixa. Eu vou apagar isso aqui. Apagar e apagar. Então como é que se faz isso? Eu vou pegar círculos dados centro e raio e pegar aí e dizer que a minha barra acopladora tem arbitrariamente aí ele tem 8 unidades de comprimento. Então eu gerei essa circunferência aqui com 8 unidades de comprimento. Ok. E eu faço a interseção entre dois objetos aqui, que isso me dá a imposição de uma barra acopladora que vai sempre ter raio constante, com o valor módulo que é desejado do comprimento da barra acopladora, e ele vai percorrer essas duas trajetórias, né? Aqui nesse ponto ele vai percorrer a trajetória da barra de entrada e naquele outro a barra de saída. Então eu só preciso colocar mais um segmento aqui para representar a barra de saída. E aí a gente tem um quadrilátero articulado. Vou excluir essas circunferências, acho que não preciso mais. Vou deixar aqui. Então conforme eu movimentar, ele vai movimentar lá. Tá, aqui ele não está definido, então eu vou simplesmente alongar um pouco mais esse círculo para que ele fique definido. Ok, perfeito, ele funciona tranquilinho, já posso excluir, posso ocultar esse objeto aqui. Tá, então a gente tem um objeto, a gente tem um quadrilátero articulado. Então vamos avançar mais um passo, que é criar um polígono que represente uma área de interesse e colocar esse polígono fixo em cima da acopladora. Então, vamos lá. A gente tem aqui um segmento G. E esse segmento ele tem um comprimento fixo, nossa barra acopladora, 8 unidades. Então, é importante que quando eu criar o polígono, esse segmento aqui fique constante. Bom, vou fazer um exemplozinho aqui no lado para dar um preview de onde eu quero chegar. Quando você cria um polígono, melhor ainda, né? Por que eu tenho que criar um polígono à parte e a partir disso criar um polígono rígido? Perceba aí que se eu selecionando a ferramenta polígono colocar aqui em cima diretamente na acopladora, ele não vai ser rígido e ele não vai estar definido. Então quando eu for movimentar essa barra de entrada, o polígono se deforme. E não é isso que a gente quer. Então vou apagar. Então por isso que a gente usa esse artifício de criar um polígono à parte, usar a ferramenta polígono rígido e aí definir ele sobre a trajetória desses dois pontos. Ok. Então, primeiro passo, a gente precisa ter a base do polígono. A gente sempre precisa começar pela base do polígono, usando os dois pontos debaixo dele, porque esses dois pontos vão ser acoplados sobre esses outros dois pontos. E a partir desse polígono criado, todo deformável, a gente cria um polígono rígido e depois reacopla o polígono.
Então vamos fazer o seguinte. Ele tem, essa barra aqui tem 8 unidades de comprimento. Eu posso criar um polígono então aqui do 0 até o 8. Ok, ele deu lá G8. Eu vou colocar uma determinada geometria aqui. Pode ser uma geometria qualquer, né? Desde que volte aqui. Perceba que eu comecei por esses dois pontos de baixo, porque quando eu criar o polígono rígido, perceba que para criar o polígono rígido eu simplesmente seleciono a ferramenta polígono rígido e clico no polígono. Perceba que ele vai criar uma figura rígida, onde os dois pontos que vão definir a posição desse polígono rígido são os dois primeiros pontos que eu criei esse polígono aqui. Então é do meu interesse que eu tenha esses dois pontos com esse comprimento fixo para eu poder acoplar esses pontos aqui. Eu vou ocultar esse objeto. Ok, então eu quero colocar isso aqui em cima. Como é que eu faço isso? Eu vou ver qual é o nome desse ponto aqui. Ponto C. Então eu venho aqui na definição desse ponto, propriedades, e ali na definição dele eu simplesmente coloco o outro ponto. Ok, ele já anexou. A mesma coisa para aquele outro ponto, ponto F. Então eu venho aqui, vamos lá na definição dele, ponto F. Ok, travou. Eu posso fechar, então toda vez que eu movimentar o quadrilátero, a área de interesse vai estar ali acoplada bonitinho. Perfeito. Ok, então vamos para o próximo passo, que é determinar a qualidade de transmissão. Para isso daí a gente também vai usar a ferramenta lugar geométrico. Ok, a qualidade de transmissão, pois vocês vão ver nas notas de aula e tal, vocês vão perceber que ela é um gráfico que relaciona no eixo X, no eixo das ordenadas, ela relaciona esse ângulo de entrada, e no eixo das abscissas ele plota esse outro ângulo. Na nossa apostila isso aqui está dado como θ e μ, se não me engano. Mas qual é a importância disso? Né? A importância é você avaliar, dado um ângulo de entrada aqui, onde vai ter o torque do motor sendo aplicado nessa barra, como ele é transmitido da barra acopladora para a barra de saída. O ideal seria que ele ficasse a 90 graus, porque aí a gente vai ter seno de 90 a 1. Então toda essa força que vem por essa linha aqui, ela estaria pegando perpendicular, né? Estaria gerando um maior torque de volta aqui nesse pivô fixo. E uma recomendação é que esse ângulo aqui da barra de saída ele trabalhe entre limites 40 e 140. Mas o que interessa mesmo assim é quanto mais perto do 90 melhor. Ok, vou habilitar aqui a janela de visualização 2, que é onde a gente vai plotar o nosso gráfico. Ok, então quando eu criei aqueles ângulos ali, ele nomeou como alfa e beta, né? Como que eu faço para representar um ponto variando aqui em cima desse eixo? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar o ponto aqui, e na definição dele eu vou precisar que a coordenada alfa faça ele se movimentar durante o eixo X. Então esse ponto aqui ele vai ficar em função de alfa. Eu vou definir ele então, as coordenadas dele vão ser sempre alfa e 0. Então por isso que eu vou pegar aqui o caractere alfa, vou copiar para poder jogar dentro da forma de definição desse ponto. Vou vir aqui em propriedades. Ok, daí a gente vai ter aqui a definição dele. Então eu quero que ele tenha em x a coordenada alfa e em y a coordenada 0. Mas tem um porém. O GeoGebra ele trabalha em radianos, né? Então a gente precisa converter para graus. Multiplicar por 180 e dividir por π. Π minúsculo. Ok, então ele está no 47
ali, 47,84. Então aqui vai estar ali no 47,84. Ok. Perceba então que quando eu movimentar esse ponto aqui, aquele outro ponto vai se deslocar. A gente vai representar no eixo Y esse outro ângulo da mesma forma. Ok? Vamos fazer a definição dele, né? Percebam que eu acabei de criar um ponto sem querer, ali ainda em cima de um ângulo. É um bom costume quando se trabalha com GeoGebra, toda vez que você executou algum comando, criou algum ponto, dá um ESC, porque isso pode gerar confusão, pode gerar problema. E esse programa, o GeoGebra, ele é muito chato com a questão do Ctrl+Z, então eu recomendo que vocês sempre salvem assim que conseguiu chegar a algum ponto, você salva e não dá Ctrl+Z. Se deu algum erro, fecha e abre de novo e parte dali de onde você parou. Vai salvando os passos que você dá e evita o Ctrl+Z, porque é um programa baseado em Java e tem dado muito problema. Ainda mais se for na versão 6. Então, é mais um macetezinho aí. Ok, vamos definir então como esse ponto aqui vai variar em função desse ângulo beta. Deixa eu copiar o caractere beta aqui. Aqui tem uma lista de caracteres, né? Alfa, beta, os ângulos, tem acho que o pi por aqui também. Ok, mas o que interessa por hora é o beta. Vou copiar ele. Propriedades, então eu vou definir ele como um ponto que vai ter, no x ele vai estar sempre 0, e no y ele vai ter beta. 180 sobre π. Ok. Então aqui, movimentando, eu percebo que tem a movimentação dos dois pontos. Ok. Então agora eu vou pegar uma reta perpendicular e vou criar uma reta perpendicular ao eixo x que intercepte esse ponto. A mesma coisa para o eixo y. E aí eu vou fazer a interseção dessas duas retas. Ok. Então, à medida que eu movimentar aqui, eu vou poder ver instantaneamente aquele ponto dando... À medida que eu ver aqui θ avançando, eu vou ter o Mi também avançando, né? Então, mostrar aqui também um outro recursinho que a gente tem, que é exibir rastro. Ele vai exibir o rastro que aquele ponto faria, né? Então, conforme eu movimentar aqui, ele vai dar o rastro do ponto. Ok. Baseado nisso, mais ou menos em exibir o rastro de um ponto, a gente tem a ferramenta lugar geométrico, que ela faz o seguinte: dado um parâmetro de entrada e um parâmetro de saída, ela exibe todos os rastros possíveis, ela cria uma curva. Então, veja aí que eu vou usar aqui como meu parâmetro de entrada esse ponto que movimenta todo o mecanismo e parâmetro de saída esse ponto. E aí eu vou ter a curva da qualidade de transmissão, que aqui a gente já dá para perceber que passou de 140 não está muito interessante, né? Ok. Esse comando lugar geométrico também vai ser interessante lá na síntese de 4 posições para criar curvas de centro e curvas de círculo. O que é interessante de ter esse gráfico é que você pode, à medida que você alterar o teu mecanismo, você vai tendo diferentes curvas. Percebam que como eu tinha alterado essa coordenada, aquela curva ficou ali. Então eu vou plotar uma outra curva, parâmetro de entrada, parâmetro de saída, ele vai mostrar que não foi interessante isso, porque aqui até tem uma região onde ela não existe, significa que o mecanismo não existe ali naquela região. Ok, depois disso aí tem algumas outras coisas que você pode fazer, né? Delimitar a região de operação do teu mecanismo, você pode colocar, então, a gente pode vir aqui em propriedades, nessa outra janela, é interessante para a gente que é na janela aqui do eixo Y, deixa eu pegar aqui propriedades dela,
álgebra avançado. A gente tem a referência de layout. A gente pode colocar isso aí em graus, né? Deixa eu me localizar aqui. Referências de janela de visualização 2, ok. No eixo X a gente pode colocar o rótulo como alfa. Não sei porque ele não selecionou. Coisas que acontecem com o GeoGebra, unidade e grau. Ok. Vou fazer o mesmo aí para a janela para o eixo Y. Visualização 2, eixo Y, unidade, grau. Será que ele vai deixar rótulo? Não. Também não. Acontece direto com um programa baseado em Java isso. Mas enfim. O que mais a gente poderia mostrar aqui? Se você quiser alterar o estilo, cor, aí fica a gosto do freguês. Mas por hora era isso, era ver de uma forma mais dinâmica aí como que acontece esse lance da qualidade de transmissão. Perceber que o software te permite fazer essa otimização dinâmica, né? Que depois vai ser bem útil para a gente. Ok.